Há cerca de 10 mil anos nas Américas, durante a Era do Gelo, um grande predador caçava mamutes e bisões na megafauna. Ele tinha mandíbulas muito fortes, capazes de esmagar até ossos. Esse era o lobo terrível, o Enociondirus. E recentemente o lobo terrível voltou a ser o centro das atenções com o anúncio da empresa Colossal Biosciences de biotecnologia, que afirma ter recriado uma espécie por meio de engenharia genética. E essa iniciativa gerou alguns debates na comunidade científica sobre os limites da desextinção e as implicações éticas de trazer de volta as espécies extintas. E nesse vídeo vamos falar sobre a biologia insana do lobo terrível, porém o real, aquele que veio primeiro, e não o que foi desextinto. E antes de iniciar, só para avisar que aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link para o meu e-book sobre evolução. Confere lá, conteúdo completo e com um preço bem acessível. O lobo terrível, o Ananciodírus, e o lobo cinzento, que é o Canis lupus, embora compartilhem semelhanças morfológicas como tamanho e estrutura corporal, são apenas parentes distantes na árvore evolutiva dos canídeos. E durante muito tempo se acreditava que o lobo terrível era uma subespécie do lobo cinzento, devido às suas características físicas que eram semelhantes. No entanto, essas espécies divergiram há mais de 5 milhões de anos, tornando o lobo terrível uma linhagem única e distinta. Inclusive, análise de DNA antigos extraída dos fósseis dos lobos terríveis mostram que eles não compartilhavam material genético dos lobos cinzentos, coiotes ou com outros canídeos modernos. Isso significa que, apesar de coexistirem na América do Norte por milhares de anos, não houve cruzamentos entre essas espécies. E essa ausência de fluxo genético é incomum entre canídeos, uma vez que frequentemente se hibridizam quando compartilham habitats. E o exemplo mais claro disso são nossos melhores amigos, os cães, que se hibridizaram e foram separados durante a domesticação, e ainda podem cruzar e gerar descendentes até hoje. Com isso, se acredita que o isolamento geográfico do lobo terrível na América do Norte tenha contribuído para a separação evolutiva. E a reclassificação do lobo terrível para o gênero Aenocion reflete sua singularidade genética, enquanto os lobos cinzentos e outros canídeos, como os cães modernos, pertencem ao gênero Canis. E o lobo terrível representa uma linhagem que não deixou descendentes vivos, portanto se vê a complexidade de trazê-lo de volta à vida. A divergência entre o lobo terrível e o lobo cinzento também teve implicações ecológicas. Enquanto o lobo cinzento demonstrou grande adaptabilidade em diferentes presas e ambientes, o lobo terrível foi especializado em caça de grandes mamíferos da megafauna do Pleistoceno. E essa especialização pode ter contribuído para sua extinção, à medida em que as presas foram desaparecendo na última era do gelo. Assim, enquanto o lobo cinzento se dispersou devido à sua grande adaptação e flexibilidade ecológica, o lobo terrível, com sua especialização em isolamento genético, não conseguiu sobreviver às mudanças ambientais, levando à sua extinção. Porém, falando da sua vida, durante o Pleistoceno superior, o lobo terrível ocupou uma grande extensão das Américas, se consolidando como um dos principais predadores do continente. Na América do Norte, seus fósseis foram encontrados em planícies abertas, pradarias e áreas montanhosas florestadas, desde o sul do Canadá até a América Central. E nesses ambientes ele caçava grandes herbívoros, como bisões e cavalos selvagens, que constituíam o prato principal da sua dieta. Também há registros fósseis encontrados na América do Sul, como na Bolívia. Já na América do Norte, os fósseis do lobo terrível são particularmente abundantes nos Estados Unidos, especialmente nos poços de piche do Rancho La Brea, que está em Los Angeles, e fornecem uma das maiores coleções de restos mortais desses indivíduos. E esses sítios confirmam que o lobo terrível habitava uma variedade de ambientes, incluindo as planícies, pastagens e áreas montanhosas com florestas. A sua presença era mais comum em regiões ao sul de latitude 42 graus ao norte, possivelmente devido às restrições impostas pelas geleiras da Laurentide e da Cordilheira dos Andes, que limitavam sua disponibilidade de habitat e de presas nas áreas mais ao norte. Embora na América do Sul os fósseis sejam mais escassos, há evidências que ele alcançou algumas regiões da América do Sul, e especula-se que ele habitava savanas áridas, como os fósseis encontrados na Bolívia nos mostram. Isso nos sugere que a espécie conseguiu se adaptar a diferentes condições ambientais, incluindo savanas áridas e altitudes variadas, desde o nível do mar até áreas mais elevadas. E como foi mencionado, um dos locais mais emblemáticos relacionados ao lobo terrível é o Rancho La Brea, na Califórnia. Os poços de piche desse sítio arqueológico preservaram uma grande quantidade de fósseis, incluindo milhares de esqueletos do lobo terrível. A abundância de fósseis indica que a região abrigava uma população significativa da espécie, atraída pela concentração de presas que ficaram presas no piche. Os direwolves, ou lobos terríveis, ao tentarem se alimentar desses animais, também acabavam presos, resultando em um rico registro fóssil. Estudos indicam que o peso médio da subespécie Anaciondirus guildai era de aproximadamente 60 kg, enquanto Anaciondirus pesava cerca de 68 kg. E alguns indivíduos que eram excepcionalmente grandes podem ter alcançado cerca de 110 kg, embora esse limite superior seja raro.
Anatomicamente, o direwolf possuía mandíbulas e dentes significativamente mais robustos do que de outros canídeos. Seus caninos eram mais resistentes e os dentes carniceiros, ou carniçais, apresentavam maior capacidade de corte. Essas características sugerem uma adaptação para caçar e consumir megafauna, como os cavalos, bisões e até mesmo as preguiças gigantes. A força da sua mordida era superior à de qualquer espécie conhecida do gênero Canis. Os seus poderosos dentes permitiam triturar ossos e acessar a medula, uma rica fonte de nutrientes. As proporções corporais do lobo terrível também refletiam suas adaptações ecológicas. As suas pernas eram relativamente mais curtas e robustas em comparação às dos lobos cinzentos modernos. E essa conformação nos indica uma menor velocidade da corrida, mas lhe conferia uma maior força e estabilidade, que são características vantajosas para emboscadas e confrontos com presas de grande porte. E além disso, a sua estrutura óssea mais sólida sugeria uma capacidade de suportar e controlar animais pesados durante a caça. E mais de 3.500 esqueletos completos foram recuperados nos poços de peixe do Ancho La Brea. E com isso, uma compreensão mais detalhada da sua anatomia e comportamento. E com isso, esses fósseis nos mostram evidência de uma vida em grupo, indicando que o lobo terrível provavelmente caçava em bandos organizados, similar ao comportamento dos lobos modernos. E como foi mencionado anteriormente, a sua alimentação inclui uma variedade de grandes herbívoros da megafauna do Pleistoceno, e tem um vídeo aqui no canal sobre a megafauna brasileira. Vou deixar um card aqui acima e na descrição desse vídeo para você conferir. E esses animais eram alguns cavalos ocidentais, bisões antigos, camelos do Pleistoceno e preguiças gigantes. E isso foi encontrado em análises isotópicas de fósseis, especialmente os encontrados nos poços de piche de La Brea. Estudos sugerem que o lobo terrível era capaz de abater presas com peso de 300 a 600 kg. A força da sua mordida era estimada em 129% mais forte do que lobos cinzentos modernos, e 64% dos extintos leões americanos. Evidências fósseis indicam que o lobo terrível provavelmente caçava em alcateias, semelhante ao comportamento dos lobos modernos. E a descoberta de numerosos esqueletos de um único local sugere que a estrutura social cooperativa era essencial para derrubar grandes presas. E além disso, a análise de dentes e mandíbulas mostram adaptações para segurar e subjugar animais que não eram mortos instantaneamente, indicando uma estratégia de caça que envolvia múltiplas mordidas debilitantes. Embora fosse especializado na caça de grandes herbívoros, o lobo terrível também suplementava sua dieta com presas menores, dependendo da disponibilidade. Em períodos de escassez, é provável que recorresse à caça de animais de menor porte, ou ao consumo de carcaças deixadas por outros predadores, como os tigres de dente de sabre e leões americanos, que competiam pelas mesmas presas. E um grande número de dentes quebrados sugerem altos níveis de competição por essas carcaças. O lobo terrível teve sua extinção há cerca de 10.000 anos, durante o Pleistoceno, e por ser um predador especializado em grandes herbívoros, o fim da última era glacial houve um aquecimento climático global que resultou na transformação dos habitats e na redução das suas populações dessas presas. E a escassez dos alimentos para a megafauna afetou diretamente os predadores que dependiam exclusivamente dela, como o lobo terrível, tornando sua sobrevivência insustentável. A chegada e expansão dos seres humanos nas Américas coincidiram com o declínio da megafauna. Nós humanos utilizamos ferramentas e estratégias de caça eficientes e acabamos contribuindo para a diminuição das populações de grandes herbívoros. E além disso, a competição por presas e a possível caça do próprio lobo terrível intensificaram a pressão sobre a espécie. E além do leão americano e do tigre de dente de sabre, o lobo terrível também coexistiu com outros grandes carnívoros, como o próprio lobo cinzento. E mesmo tendo essa coexistência, as duas espécies não cruzaram suas populações. Estudos genéticos indicam que o lobo terrível possui um grau de isolamento reprodutivo em relação a outros canídeos. E essa barreira genética impedia a troca de genes que poderia ter conferido adaptações vantajosas, como a resistência a doenças ou a mudanças comportamentais. E com essa alimentação genética, reduzia a capacidade do lobo terrível de se adaptar a novas condições ambientais e ecológicas. Mais recentemente, a startup de biotecnologia Colossal Biosciences anunciou o nascimento de 3 filhotes geneticamente modificados que exibem características do extinto lobo terrível, que desapareceu há cerca de 12.500 anos. Os filhotes se chamam Romulus, Remus e Calesi e foram gerados por meio de edição genética em lobos cinzentos modernos, utilizando um DNA extraído de fósseis de lobos terríveis. A empresa afirma ter editado 20 genes relacionados a traços físicos distintos, como tamanho, cor da pelagem e musculatura, para se aproximar dos filhotes de características do lobo terrível. E apesar do sucesso técnico, a comunidade científica expressa ceticismo quanto à autenticidade desses animais como verdadeiros lobos terríveis. Pois, na verdade, embora os filhotes apresentem traços físicos semelhantes, eles são essencialmente lobos cinzentos modificados geneticamente, e não recriações completas da espécie extinta. Há uma ausência de genoma completo do lobo terrível e a falta de dados revisados por pares.
Além disso, os críticos questionam se os recursos investidos em projetos como este não seriam mais eficazes na conservação de espécies atualmente ameaçadas de extinção. E vamos pensar também sobre o bem-estar desses animais em um ambiente moderno, já que o habitat que eles vivem não é mais aquele que viveram há mais de 12 mil anos. Os defensores do projeto argumentam que a iniciativa pode trazer benefícios para a conservação, como o aumento da biodiversidade genética e das espécies ameaçadas e a restauração das funções ecológicas perdidas. A Colossal Biosciences também está envolvida em projetos semelhantes, como a tentativa de ressuscitar o mamute lanoso até 2028.